Olá, alunos. Vamos começar aqui com a nossa aula 3, retomando aqui de portas de saída e cabos de vídeo. Bom, o que seriam essas portas de saída e cabos de vídeo, né? Portas de saída são conectores que vão emitir a saída de algum tipo de sinal. E falando especificamente de vídeo, será um sinal de vídeo para algum monitor, para algum projetor, algum outro tipo de tela. Uma porta de vídeo conecta um cabo de monitor a um computador. As portas de saída de vídeo e os cabos de monitor transferem sinais analógicos, digitais ou ambos. Computadores são dispositivos digitais que criam sinais digitais. Os sinais digitais são enviados para a placa gráfica, onde são transmitidos através de um cabo para um monitor. E aí aqui temos alguns tipos de conectores, né, de cabo. Vamos entender um pouquinho cada um deles. Começando aqui com o DVI. Interface visual digital, né? O conector DVI normalmente ele é branco e consiste até 24 pinos, 3 linhas de 8 pinos para sinais digitais, até 4 pinos para sinais analógicos e um pino plano chamado barra de aterramento. É esse conectorzinho branco aí. Eu particularmente não me lembro de ter visto de outra cor, mas normalmente é esse conectorzinho aí, que ele tem essa sériezinha de um pouquinho de conectores aqui, outros no meio, outros do lado direito. Alguns conectores são todos cheios aqui e tem essa barrinha aqui, esse pino chatinho aqui do lado aqui que seria o aterramento. DisplayPort. DisplayPort é uma tecnologia de interface projetada para conectar PCs e monitores de alta capacidade com gráficos, além de equipamentos e monitores de home theater. Esse DisplayPort, o conector dele se assemelha muito ao HDMI. Aqui não tem a imagem de frente, mas a largura é quase o mesmo tamanho. Só que o DVI ele tem dois chanfros aqui. E o DisplayPort ele seria reto de um lado e seria somente o chanfro somente de um lado somente. Falando aqui já logo do HDMI, interface multimídia de alta definição. O HDMI foi desenvolvido especificamente para televisões de alta definição. Entretanto, suas funcionalidades digitais também a tornam uma boa candidata para computadores. Acho que uma das conexões mais comuns nos dias de hoje, né? Todo mundo sabe HDMI. Ele tem algumas versões e ele também tem a possibilidade de passar áudio junto com o vídeo. Thunderbolt 1 ou 2, que é essa conexãozinha quadrada aqui, permite conexão de alta velocidade de periféricos como discos rígidos, matrizes RAID, interfaces de rede, e pode transmitir vídeos de alta definição usando o protocolo de DisplayPort. Uma conexão até não tão usada, pelo menos não conheço muita gente que utiliza isso daqui, mas essa Thunderbolt já 3 ela já promete um uso muito mais massivo, por questões de tecnologias aqui. Ele usa o mesmo conector que o USB-C e tem um dobro da largura de banda do Thunderbolt 2. Usa menos energia e pode fornecer 2 monitores 4K com vídeo. Justamente por essa questão aqui de ter uma largura de banda muito maior, ele está sendo um pouco mais popularizado ultimamente e não sei, pode ser que acabe tomando o mercado aí. Conexão VGA, muito comum também de vídeo, acho que seria mais comumzinha. É um conector para vídeo analógico, tem 3 fileiras e 15 pinos, né? 3 fileiras e 5 cada um. E também é chamado de conector DE15 ou HD15. E aí os conectores, assim, a maioria das vezes é azul. Já vi alguns com uns pretos também. Mas esse conector de monitor muito comum, muito utilizado. O RCA, né? Radio Corporation of America. Aqui no Brasil a gente costuma chamar ele mais de cabo de áudio e vídeo. Os conectores RCA possuem plug central com um anel ao redor e são usados para transportar áudio e vídeo. Os conectores RCA são muitas vezes encontrados em grupos de 3
em que o conector amarelo transmite vídeo, um par de conectores vermelho e branco transmitem os canais de áudio esquerdo e direito. Me lembro que algumas televisões antigas que não tinham entrada estéreo, aí só conectava essas duas e ficava lá o vermelhinho de fora, né, que não tinha entrada para ele. Hoje também essa conexão já não está tão utilizada, a HDMI está tomando conta aí. Falando aqui agora sobre outras portas e cabos. Portas de entrada e saída de um computador conectam dispositivos periféricos, como impressoras, scanners e unidades portáteis. Além das portas de interface discutidas anteriormente, um computador pode ter outras portas. Quais seriam essas outras portas, né? Começando aqui com PS2, né? Esse PS2 ele conecta um mouse ou um teclado. E a porta PS2 é um conector fêmea mini DIN de 6 pinos. Os conectores do teclado do mouse muitas vezes têm cores diferentes. Se as portas não forem codificadas por cores, procure uma pequena imagem de um mouse ou de um teclado próximo a cada porta. O que acontece? Quem não tem uma certa atenção na hora de montar um computador e o mouse ou o teclado são das conexões PS2, e a pessoa não percebe que tem esse quadradinho aqui, ó, nos conectores para encaixar aqui, ela acaba forçando, esses pinos acabam amassando, entortando tudo lá dentro. E na maioria dos casos se perde o teclado, porque é muito complicado trocar um conector desse e tudo mais. Então, se não tiver bastante atenção na hora de fazer essa conexão, o cabo aqui é certeza que vai danificar, mas dependendo é perigoso danificar até o conector aqui, ó. Bom, porta de áudio e de jogo. As portas de áudio conectam dispositivos de áudio ao computador, né? Como o próprio nome já diz. E essa Game Port aqui era uma porta muito antiga que servia para conectar um joystick, que ela era como se fosse um conectorzinho serial. Não existe, acho que mais hoje, a maioria essa porta de jogo específica, acho que não tem mais. A maioria dos joysticks são conectados por USB. Bom, placa de rede. Como a gente viu na aula passada, né, uma NIC, Network Interface Card, também conhecida como porta RJ45 ou 8P8C. Se vocês se lembram lá da aula que a gente teve de cabeamento estruturado, eu citei essa siglinha aqui para vocês. Possui 8 pinos e conecta dispositivos a uma rede. A velocidade de conexão depende do tipo de porta de rede. E lembrando, né, o comprimento máximo de um cabo de rede Ethernet pela norma seria de 100 metros. Conector SATA, Serial Attachment. Conector SATA conecta dispositivo SATA a uma interface SATA utilizando um cabo de dados de 7 pinos. Os conectores SATA têm um slot em forma de L, tem tipo um chanfrozinho aqui assim, ó, de modo que o cabo se encaixa apenas na orientação. Esse cabo não fornece nenhuma energia ao dispositivo SATA, um cabo de alimentação separado fornece energia à unidade. E aí esse cabo aqui, ele é um cabo mais fino, que a gente viu na aula passada, do que o Molex. E aí, só fazendo um adendo aqui, esses cabinhos pretos são negativo, o vermelho é 5 volts e o amarelo 12 volts. Essa aqui, obviamente, é um conector um pouco antigo que o SATA ele já tem um outro tensão aqui que seria de 3.3, se não me falha a memória, um conector laranja. Seguindo aqui, IDE, cabo IDE, ele é como se fosse aqui está trazendo uma fita, né? Seria mais ou menos isso mesmo, tipo um cabo flat, que tem muito em celular e coisa do tipo, utilizado para conectar unidade de armazenamento dentro do computador, HD e gravadora de CD e DVD, basicamente. Os mais comuns são cabo de 34 pinos para unidade de disquete, que ele é um pouquinho mais estreito, e o de 40 pinos para discos rígidos de unidade óticas.
O conectorzinho dele é esse aqui, ó, tanto o azul quanto o preto também tinha. USB, acho que todo mundo já conhece o USB, né? Barramento serial universal. Os dispositivos USB têm um recurso chamado hot swap, né? Que seria essa troca quente que pode desconectar e conectar o dispositivo, ele estando ligado, que não vai ter nenhum problema, né? Nenhum dano. Falando aqui agora um pouco de adaptadores e conversores. Um adaptador, o que seria esse conceito, né, de um adaptador? Um componente se conecta fisicamente a uma tecnologia ou outra. Por exemplo, adaptador de DVI para HDMI, né? O adaptador pode ser um componente ou um cabo com extremidades diferentes. Se ele adapta, provavelmente ele vai ter uma conversão ali, né? Ou melhor, conversão não. Ele vai fazer uma substituição de conectores. Falar conversão, a gente vai ver no próximo conceito aí, fica um pouco confuso porque quando é tecnologia diferente você não consegue usar um adaptador, aí tem que utilizar um conversor, que é justamente esse conceito aqui. Ele tem a mesma função de adaptador, mas também converte sinais de uma tecnologia para outra. Por exemplo, um conversor de USB 3.0 para SATA permite que um disco rígido seja usado como unidade flash. Então, o adaptador normalmente ele vai conectar aqui. Aqui ele traz uma tecnologia a outra, mas se tratando de vídeo, por exemplo, aqui ó, o adaptador DVI para VGA, eu consigo fazer esse downgrade, né? DVI ele analógico, DVI ele digital e VGA ele analógico. Mas o contrário eu não consigo fazer. E aí eu precisaria de um conversor. Então, às vezes, esses conceitos podem ficar um pouco confusos, mas normalmente um adaptador aí, ele só consegue baixar de tecnologia digital para analógico, a volta normalmente é um conversor. Por exemplo, um conversor USB para Ethernet, né, é uma porta USB que você conecta no computador e ele vai ter uma plaquinha de rede. Um adaptador é usado para conectar um teclado ou mouse USB, um adaptador USB para PS2, né? Às vezes, esse caso aqui mesmo, ele é um PS2 macho, USB fêmea, mas às vezes acontece muito mais ao contrário. Você tem um teclado ou até um leitor mesmo de código de barra que ele é PS2, você precisa ligar no USB. Então ele seria um PS2 fêmea e um USB macho. Seguindo aqui é um adaptador DVI para HDMI. Ele é utilizado para conectar um cabo HDMI a uma porta DVI. Só que o contrário ele não acontece. Você só consegue pegar, na verdade, do DVI para o HDMI. O contrário ele não funciona. Teria que ser um conversor. O Molex para SATA. Aqui ele seria um adaptador mesmo porque as tensões são as mesmas. Ele só vai mudar aqui a forma dos conectores mesmo. Eu acho que colocaria esse conceito assim. O adaptador é normalmente quando ele só vai alterar a disposição dos pinos ali ou algo do tipo. O conversor ele já tem que fazer uma troca de tecnologia. Conversor de HDMI para VGA, ele vai converter os sinais VGA para sinais HDMI. No caso aqui ele inverteu, né? Se você consegue usar um cabo, por exemplo, de HDMI para VGA, mas o contrário já precisa de um conversor. Os tipos de conectores aqui, o branquinho, aqui ele tá o fêmea, né? A gente viu lá a fotinha do macho, esse aqui seria o DVI.
Esse branquinho aqui, ele não dá para interpretar muito, mas pelas opções aqui, e acho que eu imagino que ele seria um Thunderbolt, vamos deixar ele mais pro final. Esse outro aqui é um USBzinho de celular. HDMI, porque tem os dois chanfros aqui. E aqui temos o adaptador SATA, o formatozinho em L. E sobrou aqui o Thunderbolt. Vamos seguindo. Dispositivos de entrada originais, né? Ele permite que o usuário, os dispositivos de entrada vai permitir que o usuário se comunique com o computador. E aí, a gente tem que sempre imaginar o seguinte: quando o usuário quer mandar uma informação para o computador, ele vai usar um dispositivo de entrada. Esse é mais ou menos o conceito. Bom, teclado e mouse, né? Esses são os dispositivos de entrada mais utilizados. Os teclados geralmente são usados para criar documentos de texto e e-mails. O mouse é usado para navegar na interface gráfica do usuário, né? A famosa GUI. Os laptops ou notebooks também possuem touchpads para fornecer recursos internos de teclado e mouse. O teclado foi o primeiro dispositivo de entrada. O teclado foi o primeiro tipo de dispositivo de entrada. Gravem isso. O primeiro tipo de dispositivo de entrada foi um teclado. Scanner de mesa, né? AFD. Basicamente, vamos fazer o scanner de documentos. Mas por que esse scanner é fininho? Porque ele só faz scanner, ele só digitaliza, né? Esse aqui em específico, ele deve fazer uma folha por folha. Tem outros que chama esse AFD aqui, né? Que é alimentador automático de documentos. Que ele scanner, que parece um faxinho. Você coloca um monte de documento nele lá. E ele sai puxando vários lá, escaneando um atrás do outro. Joystick e gamepad, como a gente viu lá aquela porta de jogo lá, hoje não existe mais aquilo lá. E a maioria dos joysticks e joypads são portas USB e são utilizados aí para jogar, né? Para computador eu também já vi alguns Bluetooth. Switch KVM, esse Switch KVM aqui é muito interessante. A gente utiliza ele quando nós temos somente um monitor disponível e temos vários computadores conectados. Aí você pensa, professor, mas como assim? Vou usar dois computadores ao mesmo tempo? Dois computadores pode ser até que não, mas dois servidores. Quando você tem um servidor no data center, você não vai ter um monitor para cada servidor, sendo que o servidor ele vai ficar lá rodando lá o serviço, você não tem que ficar olhando nada, né? Então normalmente conecta aqui por PS2 ou USB, mouse e teclado e o cabo de vídeo, né? Pode ser um HDMI também, às vezes até de internet também tem. Conecta aqui nesse KVM e aí tem aqui cada entrada, né? A, B, C, D, E. Cada esse aqui vai ser um computador e aí você tem uma saída e a saída ela só vai para um monitor, um mouse e um teclado. Então com esse mouse e esse teclado, apertando o botão no KVM, você troca de sinal lá de cada computador que está te enviando esses sinais. E aí nesse caso aqui, por exemplo, são 5, né? Se eu conseguiria mexer usando um monitor, um mouse, um teclado em 5 computadores. Beleza? Vamos seguindo. Alguns outros dispositivos de entrada aqui. Temos uma tela sensível ao toque, né? Seria uma tela touch aí. Alguns anos atrás isso era coisa de muita novidade, mas hoje todo mundo tem um celular que já tem a tela assim. Esses estilos aqui é basicamente uma mesa digitalizadora. Você consegue utilizar ela como um mouse, desenhar, escrever, enfim, serve como um apontador mesmo, né? E você consegue ter uns recursos ali especiais nela. Bom, leitor de tarja magnética, ele é um leitor de cartão? É, mas o cartão ele tem a tarja ou chip, né? Então, esse aqui em específico ele vai ler somente a tarja magnética. E obviamente ele tem uma entradinha aqui para ler o chip também, mas normalmente quando a gente fala leitor de cartões, ele seria o que lê o chip. Leitor de código de barras, hoje com tecnologia a gente não precisa especificamente de um laser desse, por mais que ele seja mais preciso, né? Que ele tem uma precisão maior do que, por exemplo, uma câmera que você consegue ler um código de barra, algo do tipo. São usos diferentes, né?
Esse aqui mesmo para o funcionamento ali no mercado, por exemplo, praticamente o dia todo, acho que ele é muito mais eficaz. Mas basicamente ele é um laser aqui que a uma certa distância lê um código de barra. Seguindo aqui mais alguns, temos uma câmera digital. Eu não sei se da época de vocês vão se lembrar disso daqui, mas aqui foi considerado um dispositivo de entrada. Algumas funcionavam até como webcam. Já falando dela, webcam propriamente dita, né? Estou utilizando um aqui para poder gravar a aula. São dispositivos de câmera que são específicas para se conectar a um computador. Essa almofada de assinatura, aqui está trazendo almofada, mas na verdade não é ela bem almofada, né? Ela é tipo uma telinha, e aí ela tem essa canetinha aí que era para dar uma certa precisão, mas isso é terrível. Hoje já tem muitos sistemas que conseguem assinar direto na tela touch do celular. A questão é que essa daí ela já salva e tenta otimizar ali a assinatura que ela conseguiu capturar. Leitor de cartão inteligente. Esse daqui ele já é o leitorzinho de chip aqui, como eu comentei com vocês. Então quando a gente fala, leitor de cartões, pode ser que ele seja chip, pode ser que ele seja somente leitor de tarja magnética. Microfone, também estou utilizando aqui para gravar essa aula. É um dispositivo do tipo digitalizador que permite que o usuário fale sobre um computador e tenha sua voz digitalizada. Não só sobre um computador, né, pessoal? Hoje também, celular, smartphone, é bem tranquilo isso daí. Seguindo aqui, esses são os dispositivos mais recentes, digamos assim, né? Dispositivos mais recentes incluem terminais e dispositivos NFC, scanner de reconhecimento facial, scanner de impressão digital, scanner de reconhecimento de voz e fones de realidade aumentada. Quando a gente fala assim, nossa, dispositivo NFC, terminal, tal, coisa nova, né? Tecnologia antiga pra caramba. Só que agora que está sendo mais difundida com sistemas de pagamentos, né, ou coisa do tipo. Mas, por exemplo, o cartão de ônibus mesmo, ele tem NFC e tem um chip lá até um certo tempo já, né? E outros equipamentos também que utilizam NFC, não estou me lembrando agora. Mas a tecnologia não é tão recente assim, não. Scanner de reconhecimento facial, isso aqui popularizou demais a conta, né? Com a inteligência artificial, qualquer câmera você consegue fazer um reconhecimento facial. E aí, utilizando base de dados e inteligência artificial, você consegue detectar, identificar quem é aquela pessoa, temperatura e vários outros dados. Sistema de impressão digital também não é tão recente assim, né? Ele consegue identificar de maneira precisa, né? O usuário ali, que digital é algo único, né? Todo mundo sabe. Alguns laptops dispositivos de inteligência possuem, né? Um leitor digital para você fazer um login de forma mais rápida e tentar deixar o dispositivo um pouco mais seguro, né? Reconhecimento de voz. Hoje aqui com a Siri da Apple e a Alexa do Google, isso também está super popularizado, né? Consegue vincular isso daí com IoT, e aí cria um smart home, uma casa inteligente, coisas do tipo, né? Também está bastante difundido. Esses acessórios de realidade virtual, né? São dispositivos usados normalmente com jogos de computador, simuladores ou aplicativos de treinamento. Normalmente ele tem esse casezinho aqui que pode já vir com uma tela, ou você coloca o próprio smartphone aqui dentro e ele entra no modo VR, de realidade virtual. Esses dispositivos também são dispositivos de saída que fornecem vídeo e áudio ao usuário. Tem alguns que só é a carcaçazinha, você coloca o smartphone mesmo, usa um fone, dá para ter uma sensação bem semelhante a um dispositivo específico de realidade virtual. Seguindo aqui nas atividadezinhas, pausa o vídeo 10 segundos, tenta responder, já já a gente volta. Tem aqui duas atividades aqui embaixo também. Bom, então vamos lá. Qual foi o primeiro tipo de dispositivo de entrada? Scanner de reconhecimento facial? Não, porque foi relativamente recente.
Estilos, que seria a mesinha digitalizadora, também é um tanto quanto recente. O mouse é um candidato. Tela sensível ao toque? Não, também é recente. Teclado, opa, olha o que eu falei aqui, ó. Teclado foi o primeiro tipo de dispositivo de entrada. Impressora nem dispositivo de entrada ela seria. Quando a gente fala em impressora propriamente dita, a gente está falando de dispositivo de saída. Ah, professor, mas tem uma impressora que escaneia. Não, é uma impressora, é uma multifuncional. Qual dispositivo de entrada inventado mais recentemente em uso comum no momento? Qual dispositivo de entrada inventado mais recentemente em uso comum no momento? Eu quero saber aqui qual foi o dispositivo inventado mais recente, né? Scan de reconhecimento facial? É. Digitalizadora? Não. Mouse também é antigo. Tela sensível ao toque? Seria acho que junto com a mesinha aqui. Um headset de VR? Fortíssimo candidato. E o microfone? Eu ficaria um scanner de reconhecimento facial e um headset de VR. Vamos um headset de VR aqui para o scanner com câmera, né? Não precisa um scanner expressamente dito. Com a câmera você consegue fazer isso já. Uma empresa está criando um novo data center seguro e quer limitar o acesso a um pessoal autorizado. Qual seria o melhor tipo de dispositivo de entrada a ser usado para limitar o acesso? Dispositivo biométrico? Sim, fortíssimo candidato. Teclado? Não exatamente. Um headset VR? Não. Leitor de código de barras? Talvez um leitor de tarja magnética se ele tivesse um cartão. Dispositivo biométrico, né? Os scanners de código de barra são utilizados em contadores de auto-checkout em grandes lojas de departamento. Eu imagino que sim. Até no mercado, né? Tem lá um leitorzinho de código de barras. Quais funções de entrada estão disponíveis na maioria dos smartphones atuais? Escolha todas as alternativas aplicáveis. Quais funções de entradas estão disponíveis na maioria dos smartphones atuais? Teclado. Pode ser que sim, pode ser que não. Nos mais novos a gente não tem um teclado. O teclado é virtual na tela, né? Touchpad seria específico de notebook. Leitor de impressão digital, creio que sim. NFC também. E microfone também. Vamos ver se acertamos. Ok. Bom, aqui na 2 realmente, olha, o dispositivo de entrada mais recente em uso, que seria o headset. Então, scanner de reconhecimento facial acho que não está tão recente assim mais. Vamos seguindo. Vamos falar agora um pouquinho sobre dispositivos de saída. Né? Temos aqui monitor, projetor, um headset de realidade virtual e uma impressora, né? A gente viu dispositivos de entrada, que é quando a gente quer enviar uma informação para dentro do computador. E agora aqui são os dispositivos de saída, quando a gente quer tirar alguma informação do computador. O dispositivo de saída pega informações binárias, 1 e 0 do computador e as converte em um formato que é facilmente compreendido pelo usuário. Monitores e projetores são dispositivos de saída que criam sinais visuais e de áudio para o usuário. Fones de ouvido de realidade virtual são outro tipo de saída. Televisões também podem ser consideradas como dispositivos de saída. Impressora também. E aqui na figura 2, alto-falantes e headphones. E aqui temos mais alguns dados sobre o monitor. A maioria dos monitores usa um dos três tipos de tecnologia: LCD, LED ou OLED. O LCD é um monitor de cristal líquido, né? Display de cristal líquido. Possui dois filtros polarizados com uma solução de cristal líquido entre eles, por isso o nome cristal líquido, né? Uma corrente eletrônica alinha os cristais para que a luz possa passar ou não passar, criando a imagem. Já o LED, né, que é um diodo emissor de luz, é um monitor LCD que utiliza a luz de fundo do LED. O LED diminui o consumo de energia do que a luz de fundo LCD padrão.
O painel é mais fino, mais leve, mais brilhante e tem melhor contraste do que o LCD. Temos aqui o OLED também, que é o LED orgânico. É um tipo de display de LED que utiliza uma camada de material orgânico que responde ao estímulo elétrico para emitir luz. Cada pixel acende individualmente, resultando em níveis de preto muito mais profundos que o LED. Também já tem outras tecnologias, que são QLED, NanoCell, enfim. Mas são todas nessas tecnologias assim, de monitor. Bom, projetor. A maioria dos projetores de vídeo usa tecnologia LCD ou DLP. O que significa esse DLP, né? Digital Light Processing. O DLP usa um disco de cores girando com a matriz de espelhos. Cada espelho corresponde a um pixel e reflete a luz em sua direção ou afastada da fibra ótica do projetor, criando imagem com até 1024 tons de cinza. A roda de cores adiciona os dados da cor para completar a imagem projetada. Os projetores têm diferentes números de lumens, né, que seria a potência luminosa do projetor, digamos assim. Os projetores de LCD normalmente eles possuem mais lumens. E obviamente, quanto mais lumens um projetor possui, mais caro será nesse projetor. O ANSI, que é um órgão de padronização, tem um procedimento padronizado para projetores de teste, né, para testar projetores. Os projetores testados com esse procedimento estão, entre aspas, em ANSI lumens. Os projetores podem ser facilmente comparados com base nas suas especificações de brilho. O brilho, saída de luz branca, mede a quantidade total de luz projetadas em lumens. A especificação de brilho de cor mede vermelho, verde e azul usando a mesma abordagem usada para medir o brilho. E aí, como eu disse, eles são medidos, a potência luminosa deles é medida em lumens. E aí, se você pegar, dependendo do uso do projetor, se for, por exemplo, para você utilizar na sua sala de vídeo, você precisa, como uma sala com um ambiente controlado, um ambiente fechado, tudo mais, você não vai precisar de tantos lumens assim. Se for lumens muito forte, pode até atrapalhar a visão. Já considerando, por exemplo, o uso em um ambiente aberto, se você tiver pouca potência desse projetor, você não vai conseguir visualizar a tela durante o dia, por exemplo, em um local aberto. Então, por isso que tem que ser bem analisada essa quantidade de lumens aqui para uso específico, né? O uso que vai ter finalidade ali. Vamos falar um pouquinho aqui sobre headsets de realidade virtual, né? Que seria esse VR. Ele utiliza realidade virtual utiliza a tecnologia do computador para criar um ambiente tridimensional simulado. O usuário se sente imerso nesse mundo virtual e o manipula. Um fone de ouvido envolve completamente a parte superior dos rostos dos usuários, não permitindo a entrada de luz do ambiente. A maioria das experiências de VR tem imagens tridimensionais que aparecem ser dimensionadas para o usuário. As experiências de VR também rastreiam os movimentos dos usuários e ajustam a imagem na exibição do usuário de forma adequada. Essa realidade virtual é para você se sentir ali como se você estivesse dentro do ambiente, né? Esses headsets aqui, eles podem ter uma variedade de sensores, incluindo movimento, sensor de movimento, né? Posicionamento do visual externo, câmera, rastreamento de movimento, acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, né? As taxas de resolução e de atualização variam. Mesmo utilizando um celular e um fone de ouvido normal e assistir um vídeo de realidade virtual já é bastante imersivo. Já é algo que realmente você fala, caramba, né? E aí, no caso, esses sensores aqui vem tudo no celular. Todo celular já tem, né? Esse acelerômetro, giroscópio e tudo mais. Então, você coloca ali esse headset e o vídeo, quando você abaixa e tudo mais, o vídeo mexe também. É algo assim, realmente muito imersivo. Se você ficar meia hora ali, você acha que realmente você está vivendo aquilo ali. Ainda mais usando um fone de ouvido. Já a realidade aumentada, ela sobrepõe imagens e áudio no mundo real em tempo real. Essa realidade aumentada pode fornecer aos usuários acesso imediato às informações do ambiente real.
Como que seria esse fone de ouvido, né? Eles falam uma tradução de fone de ouvido, mas não seria bem um fone de ouvido, seria um headset, né? É algo que se utiliza na cabeça, digamos assim. Normalmente não fecha a luz do ambiente para os usuários, permitindo que eles vejam seus arredores da vida real. Nem toda RA requer um headset, né? A realidade aumentada pode simplesmente ser baixado no telefone inteligente, full smartphone. Pokémon Go é uma versão anterior de um jogo RA que usa o telefone inteligente de um jogador para ver e capturar objetos virtuais do mundo real. Os dispositivos de RA são óculos inteligentes, eles pesam muito menos que os fones de ouvidos e geralmente são projetados para um público específico, como ciclistas. Não só os ciclistas, né? Hoje, a realidade aumentada, por exemplo, com o Snapchat, você consegue fazer muita coisa, né? Com realidade aumentada. Aqueles filtros que o pessoal fala, né? Você muda ali em tempo real, aquilo é realidade aumentada. Algumas lojas, você consegue pegar a roupa ali, você vê como é que a roupa ficaria no seu corpo utilizando a realidade aumentada. Então, assim, é algo realmente muito interessante, né? O que mais ele traz aqui? Os fones de ouvidos e óculos inteligentes vêm com ampla gama de recursos. A maioria tem uma câmera, sensores de movimento, GPS, CPU, energia da bateria e um controlador. Muitos também têm armazenamento, Bluetooth, alto-falantes e controle de voz. Microsoft HoloLens é um headset com unidade de processamento holográfica integrada. Não pegou muito essa questão de óculos de realidade aumentada, por questão de privacidade, né? Você tinha uma câmera que estava filmando o tempo inteiro, então filmar a vida o tempo inteiro. Enfim, eu sei que não pegou muito isso daí, mas as pesquisas continuam rolando normalmente. Falar um pouquinho aqui sobre impressoras, né? Basicamente, a impressora ela serve para passar raiva, ela imprime só por esporte mesmo. Quem já trabalhou com impressora sabe muito bem disso que eu estou falando. Temos 4 tipos básicos de impressora aqui, que seria a impressora a jato de tinta, a impressora de impacto ou matricial, impressora 3D, impressora térmica. Essa impressora térmica ela usa um papel específico e também teria as impressoras de toner, que também seriam consideradas térmicas, né? Porque esquenta e tudo mais ali. Bom, tirando a 3D aqui, que ela usa um material específico, um polímero aqui, o restante são todas a térmica que utiliza uma agulha que esquenta e muda o papel, o laser, né, que esquenta e modifica o papel. A impressora de impacto ela usa uma fita, e aí vem as marquinhas lá e batem nessa fita e marcam o papel. A impressora de jato de tinta ela já joga a tinta no papel de forma bem, bem específica. Tem a de toner também e cera, enfim, outras tecnologias aí. O que precisa entender é que são dispositivos de saída. Alto-falantes são dispositivos de saída também. A maioria dos computadores e dispositivos móveis possui suporte de áudio integrado à placa-mãe ou uma placa adaptadora, né, uma placa extra. O suporte para áudio inclui portas que permitem a entrada e saída de sinais de áudio. A placa de áudio tem um amplificador para energizar os fones de ouvidos e os alto-falantes externos. A placa de som, né, placa de áudio, normalmente ela sempre tem no mínimo ali uma entrada de microfone, uma entrada de sinal e uma saída de áudio estéreo, né, no mínimo. Mas pode ter placa aí muito mais potente, saída 7.1 e coisas do tipo. Headphones. Headphones são fones de ouvido. Eles podem ser com fio ou não. Alguns têm Wi-Fi, Bluetooth e modelos, né? On-ear, over-ear, in-ear, né? Enfim, são sob a orelha, sobre e interno, né? Intra-auricular. Pausa o vídeo aí 10 segundinhos. Já já a gente volta para fazer a atividade. Vamos lá? Temos que relacionar aqui as colunas. Característica aqui, LED é uma tela de LCD que usa uma luz de fundo de LED. Tá. O LED possui menor consumo de energia que a luz de fundo padrão do LCD.
Portanto, o painel pode ser mais fino, mais claro, mais brilhante, ter mais contraste. Quais opções aqui? Impressora, headphone, monitor, headset, projetores, fone de ouvido, alto-falantes. Eu ficaria com monitor aqui. DLP. Projetor também entraria, mas está falando aqui para ser mais fino. DLP significa Digital Light Processing, ou ele já está falando dos projetores, né? A DLP usa um disco de cores girando com a matriz de espelhos. Cada espelho corresponde a um pixel e reflete a luz em direção afastada da fibra ótica, criando imagens de até 1024 tons de cinza. A roda de cores adiciona os dados de cores para completar a imagem. Projetor, né? Eles podem ter uma variedade de sensores, incluindo movimento, posicionamento visual externo, câmera, rastreamento de movimento, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro. As taxas de resolução e de visualização variam. Isso aqui ele estava falando de VR, né? VR, realidade virtual. Normalmente eles não fecham a luz do ambiente para os usuários, permitindo que eles vejam seus arredores da vida real. Isso aqui seria já o óculos, né? Esse headset aqui, enfim. Todos eles têm hardware que deve ser mantido e a maioria também tem software, na forma de drivers, que devem ser mantidos e atualizados. Alto-falantes, headphones e impressora. Alto-falante não tem driver. Headphone também não. Eu acho que eu iria de impressora. A maioria dos computadores dispositivos móveis possui suporte de áudio integrado à placa-mãe ou uma placa adaptadora. O suporte para áudio inclui portas que permitem a entrada e a saída de sinais de áudio. A próxima aqui, eles podem ser com fio ou sem fio. Alguns serão headphones. E aqui alto-falantes. Será que acertamos tudo? Muito bom. Bom, aqui falando sobre ferramentas, né, de um kit de ferramentas do técnico. Vamos ver isso na aula 4. Nos vemos lá. Obrigado, pessoal. Até mais.